apresentar para vocês o resultado das decisões ilustrativas para o atacado, que foi o cliente então da MAL, a empresa Salim S.A. Isso também já existe na apostila, então é importante vocês analisarem esse relatório, quem for principalmente atacado. Então, olha, não solicitou empréstimo, também não distribui dividendos, porque não teve lucro apurado ainda. Comprou então da indústria MAL uma quantidade de 1.000 unidades de cada uma da categoria de produto, alfa, beta e ômega. A que preço ela comprou? 700, 1.500 a 1.800, num prazo de 60 dias, como nós vimos anteriormente. Quais são as decisões, então, da empresa Salim? Ela pegou e vendeu ao preço sugerido, ao topo do preço sugerido. Ela poderia vender a mais? Poderia ser 1.000, 1.100, não há problema nenhum. A gente só sugere que siga essa faixa no início para vocês sentirem e medirem a acessibilidade da relação com o ambiente de simulação. Então, ó, ela comprou a 700, alfa e vendeu a 900. Beta comprou a 1.500 e vendeu a 1.800. E ômega comprou a 1.800 e vendeu a 2.200. O que ela fez? Ela deu um orçamento de marketing de 2%. Por quê? Ela deu 1% da previsão de faturamento para orçamento comercial e 1% para orçamento profissional. Como é que eu sei disso? Bom, se ela comprou 1.000 unidades, espera vender 1.000 unidades do produto alfa, por exemplo, a R$900, ela tem o quê? 900 mil reais de previsão de faturamento. 900 mil reais de faturamento tirando 1%, vai dar 9.000 em unidades monetárias de orçamento comercial e 9.000 de orçamento profissional. Vocês vão ver que no relatório isso aparece junto, unificado, que é a soma desses dois orçamentos. Vou mostrar para vocês que vai dar 18.000. Assim como a soma dos demais. Então, o orçamento de marketing foi igual para todos os três produtos, tá? 1% sobre o seu faturamento, a previsão da sua receita de vendas. Ela alocou um gerente de vendas para cada categoria de produto. Eu sugiro que comecem assim, depois vocês vão aumentando à medida que vocês vão vendo a dificuldade de vender ou não. E ela também repassou os 60 dias que recebeu do seu fornecedor. Aqui a previsão de vendas, ela não deu ajuste salarial e ela deu a comissão para o gerente de vendas também de 1% para cada gerente alocado em cada categoria de produtos. Então vamos olhar o resultado da indústria, da atacadista Salim. Então aqui, ó, vocês podem observar que tem os relatórios da indústria Salim, aqui está o quadro de estrutura dela e o relatório de análise de custos. Eu vou explicar então cada um deles também, para vocês terem uma noção. Então o que nós temos aqui? Olha, só para vocês lembrarem, a Salim ela não contraiu empréstimo, não distribui dividendos, como ela não é uma empresa que tem equipamentos, né, então produção, então não tem nada, ela não. Então aqui você pode observar que está tudo em branco, porque realmente não são decisões que envolvem ou que não envolveram a Salim nesse momento, né? Ela tem um gasto, umas despesas fixas, tá vendo? 125 mil vezes a inflação, 1,5% já ajustado, já está aqui. Não tem informações de produção, mas ela tem informações do quê? Do salário dos seus vendedores, o gerente de vendas, que é fixo de 3 mil, mas aqui, ó, a remuneração com os seus vendedores, 58 mil é a remuneração total. Depois eu vou mostrar a remuneração de cada um dos gerentes de vendas para cada categoria de produto que está no relatório de análise de custo. Então aqui está os principais indicadores, né, financeiros, né, e de venda. Então ela faturou 4.900.000, teve um lucro, apesar de ser uma decisão mediana, ela podia ter tomado uma decisão melhor. Não teve estoque, ou seja, ela vendeu todos os produtos que ela adquiriu. Um saldo de caixa positivo, além nos 500 mil teve uma pequena redução, mas manteve o saldo de caixa positivo, então não vai ter despesas financeiras. E clientes a receber, que são os 60%, 60 dias que ela deu de prazo para o cliente, eles vão pagar só na próxima rodada 3.266.667 reais. Então vamos olhar o desempenho dos produtos vendidos pela indústria, pelo atacadista Salim. Então aqui, ó, você percebe que aqui é tudo associado à produção, como é um atacado, ela não tem produção, ela tem operação. Então ela começa aqui com compra, alfa, beta e ômega, 1.000 unidades de cada um, ela comprou a 700, 1.500 e 1.800, então está o custo total das compras, tá vendo? Mas aqui tem o seu custo médio, na verdade, o custo unitário da mercadoria, né, do atacado, é exatamente quanto que ela comprou. Ela não teve venda sob contrato, porque essa venda sob contrato é da indústria pro atacado, então ela venda direta ao mercado.
Vamos olhar aqui, então, ó, ela vendeu todos os produtos, Alfa, Beta e Ômega. Aqui, ó, salário, a remuneração dos vendedores. Então, você pode observar aqui, ó, 1% de 900 mil, que foi o faturamento, ó, vai dar o quê? 9 mil mais o salário do gerente de vendas, que é de 3 mil, então ele teve a remuneração total de 12 mil. A remuneração do gerente de beta, que foi 1% de comissão de 1 milhão e 800, então dá 18 mil, mais 3 mil de salário, 21 mil. E a mesma lógica aplicada para o gerente de vendas de Ômega. Ele vendeu 2 milhões e 200, 1% disso dá 22 mil, mais 3 mil de salário fixo dá 25 mil. O orçamento de marketing, lembra ó, que eu falei com vocês na decisão? A decisão é separado, mas no relatório é junto. Então, se ela aplicou 2%, ou seja, 1% para o orçamento comercial e 1% para o orçamento promocional, ela teve, então, um orçamento de marketing o quê? De 2% de 900 mil, que foi a previsão de vendas, que deu 18 mil, porque era 1% para marketing e 1% para o orçamento comercial e 1% para o orçamento promocional. Assim, também foi aplicado para Alfa, Beta e Ômega, por isso que é a junção de 18 mil e a junção de 22 mil. Então, o custo de comunicação por unidade, aqui é o frete, a logística, que é 3% da previsão da receita de vendas. Então, já está dado aqui. Se você somar esse valor aqui e dividir pela quantidade vendida, vai te dar o custo unitário de comunicação, que é o custo unitário de marketing. Então, aqui você também é um custo que é importante vocês observarem. Se você pega, então, esses valores, né, e soma com o preço adquirido, que foi de 700 mais 57, então 757 foi tudo gasto com a comercialização do produto alfa. Ela vendeu a 900, então a diferença, que é a margem bruta, vai dar 143 mil. Para a beta, então, a margem bruta foi 189 por produto, e para a ômega, 265 por produto. Ainda tem despesas gerais. O que são as despesas gerais? São as despesas associadas às despesas administrativas fixas, elas rateadas. O que acontece? As despesas como ela teve também um saldo financeiro, né, porque ela teve um dinheiro aplicado, vocês vão ver mais na sequência, isso entra aqui também, então por isso que tem uma despesa fixa um pouquinho menor. Ela então teve um custo, uma despesa unitária, né, de 22, 45 e 55. Então, se nós pegarmos isso tudo e nós temos então a margem líquida, então o lucro para cada produto, alfa foi de 120, beta 143 e ômega 209. Então aqui tem os valores das despesas em relação às despesas gerais, né? E aqui então tem o resultado do faturamento e aqui a margem líquida em termos percentuais, aqui em termos monetários e aqui em termos percentuais. Percebo que a meta alcançada do atacado não foi de 25%, a média foi de 12% o retorno sobre as vendas, né? Então ela lucrou 15%, 16% em alfa, 10% em beta e 12% em ômega. E aqui a gente pode ter essa noção, e aqui a gente consegue ter essa noção, é a margem líquida, né? Tirando aqui outras despesas fixas, né? Aqui tem a margem líquida de 13, 8 e 10. Então ela não conseguiu, por exemplo, alcançar aquela meta sugerida. Bom, continuando para comentar o resultado do atacado Salim, nós temos o que então? Nós temos aqui a DRE, só rapidamente para mostrar para vocês. Então, aqui ela faturou então 4 milhões e 900, ela gastou 4 milhões comprando as mercadorias, então ela teve uma margem bruta de 900, pagou os seus vendedores, o gerente de vendas, pagou o orçamento de marketing, pagou os custos logísticos, então ela teve uma margem de gastos na operação de 303 mil. Então, adicionados então também as despesas administrativas, está vendo? Ó? Contratação do gerente de vendas, o gasto com a estrutura, então teve total de 130 mil de gasto. Somando isso e subtraindo da margem bruta, nós temos um lucro operacional, um EBITDA, né? Um resultado operacional antes da depreciação de 466.525, como não tem gasto com equipamento, depreciação de equipamentos, 466 mil também é o resultado operacional. As aplicações aqui, ela teve um saldo de caixa positivo, então tem uma aplicação, somou,
deu resultado antes de imposto de renda de 472 mil. Então, isso mostra também que essa decisão mediana gerou lucro para o atacado Salim, embora tenha sido menor do que o lucro da indústria MAL SA. Aqui é o balanço também, ó, então mostra que ela tinha 500 mil de ativo, que era o seu caixa, né, o banco é a conta caixa. Ela gastou um pouco mais, mas mesmo assim ela tem clientes a receber, então se você pega o caixa mais clientes a receber, te dá o seu ativo circulante. Seu passivo são as suas dívidas. Que dívidas ela tem? Pagamento ainda com seus fornecedores, que são a indústria. Ela vai pagar para a indústria Salim no próximo trimestre, 2.666.666. Então, o que ela teve, então? Com o seu lucro mais do capital social, ela tem um patrimônio já no período, então, 1 de 972 mil. Esse é o valor do seu patrimônio. Então, com isso, nós temos o comentário das decisões ilustrativas. É importante informar vocês que são decisões que vocês não precisam repetir, vocês podem melhorar, e essas decisões medianas elas ajudam a guiá-los na rodada experimental que nós iremos fazer. Eu fico por aqui, tenham a todos um excelente dia, estudem bastante, leiam o manual, para a gente poder ter uma rodada experimental bem interessante. Um grande abraço.